O livro Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá. Capítulo 9. O Padrinho. Uma tarde no Café Papagaio, vendo passar pela rua Gonçalves Dias afora, de baixo para cima, de um lado para outro, grandes mulheres estrangeiras, cheias de jóia com espantosos chapéus de altas plumas, ao jeito de velas enfunadas ao vento, impelindo grandes cascos, vendo-as a passar a pé de carro, abarrotadas de pedrarias e ouro e sedas roçagantes, centralizando os olhares do juiz, do deputado, do grave pai de família, das senhoras honestas e das meninas irrepreensíveis, eu me lembrei de uma frase de Gonzaga de Sá: a dama fácil é o eixo da vida. Recordei que aquelas mulheres todas tinham vindo vazias, com alguns vestidos de segunda mão e muitas malas ocas, mas chegavam com a sua alvura polar, com as faces rubras, com seus estranhos olhos azuis e o vestígio das velhas raças de que se originavam. Saíam de Bordeaux ou de Havre como um voo de Gervais. Chegavam com a estranha fisionomia dos mármores que os séculos consagraram, e seus cabelos dourados faziam estremecer os ares, as casas, as almas da cidade. As próprias pedras do cais sentiam-nas, tornavam-se macias a seus pés, e a mica do granito procurava ter faiscações de diamantes, e daí iam transtornando tudo pelas ruas em fora. O vetusto palácio vice-real apurava-se, queria ser airoso e todo gamenho. Se punha a remexer escaninhos em esquecidos aposentos ocultos para descobrir riquezas. O bronze da estátua ao sol tinha os longes de ouro, e as mulheres paravam a ver a fascinante brilhoso. Na rua 1º de Março, as monstras dos cambistas, ao perfume estrangeiro das recém-vindas, quase se desventuram e se abrem prodigamente a lhes dar moedas e notas, muitas e muitas. Elas seguem. É a rua do ouvidor. Então é a vertigem. Todas as almas e corpos são arrebatados e sacudidos pelo vórtice. Há uma energia poderosíssima nelas, todas e nas coisas de que se vestem. Há atração, fascinação para esquecimento de nós mesmos e apagamento da nossa personalidade na luminosidade dos seus olhares. É mágico e sobrenatural. Esvaziam-se os pecúlios pacientemente acumulados, vão-se as heranças que tantas dores resumem, e os cofres das repartições e dos bancos sangram. As inteligências trabalham, as imaginações associam elementos para estelionatos, peculatos e concussões, e tudo acaba nelas. É para elas que se encaminham as riquezas ancestrais em terras longínquas, em gado médio e plantações virentes. São para elas que se drenam os ordenados, os subsídios, é a elas também que vão ter o fruto dos roubos e os ganhos das tavulagens. É uma população, um país inteiro que converge para aqueles seres de corpos laços. E elas continuam a passar muito grandes, bujudas como cascos antigos rebocados pelos grandes chapéus de altas plumas, ao jeito de velas enfunadas ao vento. Passavam às 2, às 4, como frotas, aquelas frotas de outros tempos em esquadras de naus, de caravelas de galeões que vinham às Américas buscar a prata de Potosí e o ouro do coração do Brasil. E a civilização se faz por meios tão vários e obscuros que me pareceu que elas, como os veneráveis galeões que evocavam, traziam às praias do Brasil as grandes conquistas da atividade europeia, o resultado do difícil e lento envolver dos milênios. Lembrei-me então de uma frase de Gonzaga de Sá. Disse-me ele uma vez no Colombo: "Estás vendo estas mulheres?" "Estou", respondi. "Estão se dando ao trabalho de nos polir." De fato, elas nos traziam as modas, os últimos tiques do Boulevard, o andar Denier de Cri, o pendeloque da moda. Coisas fúteis, com certeza, mas que a ninguém é dado calcular as reações que podem operar na inteligência nacional. A sua missão era afinar a nossa sociedade, tirar as asperezas que tinham ficado da gente, dada a chatinagem e a veniaga dos escravos soturnos que nos formaram. Era trazer aos intelectuais as emoções dos traços corretos, apesar de tudo, das fisionomias seculares e clássicas daquela Grécia de receita com que eles sonham. Quantas delas não inspirariam belos versos, e quantas não viviam nos períodos arredondados deles? Não era só. Os maridos que as frequentassem levariam aos lares
ao conselho daquelas estrangeiras, o sainete mais moderno, o bibelô última moda, e o móvel, e o tecido, e o chapéu, e a renda. Assim, ateariam o comércio e estimulariam o contato entre a nossa terra e os grandes centros do mundo, requintando o gosto e o luxo. Voltariam com ouro as que escapassem aos flibusteiros, mas espalhariam o Brasil sob o aspecto malévolo, é de crer, mas espalhariam. E a civilização se faz por tantos modos diferentes, vários e obscuros, que me parecem ver naquelas francesas, húngaras, espanholas, italianas, polacas, bojudas, muito grandes, com espavantosos chapéus e ao jeito de velas enfunadas ao vento, continuadoras de algum modo da missão dos conquistadores. Alguns dos nossos amigos de costume encontravam naquele café. Como fossem chegando, lentamente afastei-me desses pensamentos para atender os assuntos que lhes era agradável e que lhes ocorria falar. Ao café, vínhamos conversar. As palestras variavam e eram instáveis. Ocasiões havia em que, começando pelo comentário do último rolo do cassino, acabávamos examinando as vantagens de uma grande reforma social. Todos nós éramos reformadores. Pretendíamos reformar a moral e a literatura, com escalas pelo vestuário feminino e as botinas de abotoar. Nesse dia, na primeira mesa, perto da porta de entrada, aos poucos reunimos-nos 4. O Amorim, o Domingos, o Rangel e eu. Quase completo o esplendor do amanuenses, pois assim denominávamos as nossas reuniões em vista da profissão da maioria dos convivas. Amanuenses que tinham as suas grandes horas de satisfação e jucundo prazer ali, em torno daquela mesa e com uma orgia regada a café, entre o enfado da repartição e as agruras de lares difíceis. O Rangel, aquarelista do futuro, mas na atualidade, genial pintor para o gasto das etiquetas das casas comerciais, chegara por último. Continuava na tragédia, uma peça de teatro japonês da sua invenção, interminável com uma centena de atos, que ia sempre acabar na Rua da Carioca, no Zé dos Bifes, um luculesco hoteleiro meio e bom que dava jantares por 600 réis, árduos de procurar e obter. O pedreira passou com seu conhecido fraque de abas esvoaçantes e um longo pescoço de galináceo, misto de tesoura ao sabor de vento e de galo que come o milho aos grãos. Rangel quis ir-se. Mal chegou, mas, instado, ficou ouvindo as nossas palestras superempíreas. Lá vai o Lord Max. Vocês sabem onde lhe vem a mania de inglês? Fez Amorim. Não, disse alguém. Ele traduzia para seus alunos, em cruz alta, o Graduated, com uma lista de significados nos punhos. Não sei, respondeu Rangel. Ímpar. O super-homem, considerou o invejoso Domingos. Que diabos chamam vocês super-homem? Perguntou Rangel. Um cidadão que fica além do mal e do bem. É um simples. Angel ficou satisfeito com a explicação e ficou a ouvir o Domingos, que falava, movimentando a avelhantada fisionomia de romano antigo. Fisionomia desgostosa de Sêneca, que não tivesse sido preceptor de príncipe, dizia ele. Em meu parecer, nesse negócio de amor o que vale são os preliminares, os estados da alma preambulares, a agonia da esperança de obter ou não o objeto amado. Mas quando se o toca, fura-se a bolha de sabão, concluiu Amorim. Não podemos ir além no desenvolvimento desse belíssimo tema que, não sabemos como, havia corrido na nossa conversa. Inesperadamente, meu velho amigo Gonzaga de Sá, entrava no café. A chegada do velho funcionário à nossa ruidosa roda causou-me surpresa. Não tinha aquele ódio fingido pelos cafés, que é de hábito encontrar-se em todo sabichão estéril e infalível. Por certa conversa que tive com ele, concluí que Gonzaga de Sá os achava indispensáveis à relevação dos obscuros, à troca de ideias, ao entrelaçamento das inteligências, enfim, formadores de uma sociedade para os que não têm uma à sua altura, já pela origem, já pelas condições de fortuna, ou para os que não se sentem bem em nenhuma. A sua velhice tolerante e refletida compreendia o que eu lá fosse, mas a sua misantropia de velho não lhe permitia tomar parte direta no seu ruído. Gonzaga de Sá trajava rigorosamente de preto,
conforme seu hábito, mas em vez de paletó a saco, trazia grave e sobrecasaca. Era a primeira vez que o via com esse traje, tão querido dos doutores e comendadores, e o meu despretensioso amigo asperecia-me, assim com a respeitabilidade precoce de um jovem ministro. Os seus grandes olhos, macios e lentos nas órbitas de uma curvatura regular e suave, estavam vermelhos. O resto da fisionomia era calma, e os seus gestos não apresentavam modificação sensível. Ao parecer o venerável velho, os meus amigos calaram-se e, a todos, a sua austera figura impressionou. Levantei-me e falei-lhe à parte. Ele me disse: "O compadre acaba de morrer. Vim tratar do enterro. Preciso de ti para lhe carregar o caixão. Vem, Machado. Vem, Machado, espero esse serviço da tua piedade." Fui como me impunha a amizade e a admiração que eu tinha por aquele velho, e ambos, para a par, fomos andando pela rua em fora. O meu amigo, calado, de quando em quando sustinha um grande ôfego. Eu já vi o cadáver na nudez estúpida da coisa, e apesar dela com uma interrogação, a que ninguém até hoje respondeu com segurança, o que vamos ser depois disto? Vi-o sair de casa no caixão, as grinaldas, o coche, os soluços sinceros, os pêsames, as condolências dos profissionais de cerimônias fúnebres, depois a cova e o trabalho misterioso da decomposição, e pareceu-me que a sua voz, que as doces coisas que ela exprimira, e mesmo as más, que as noções, as ideias, os sentimentos que aquela inteligência adquirira em vida, se tinham agrupado em uma existência imperceptível para fugir daquela massa a desfazer-se. E as mulheres passavam, moças ou velhas, feias ou bonitas, de todas as cores roçavam-me. E nunca em seus olhos, nunca em suas faces eu vi tanto brilho, nunca as vi com aqueles estranhos fulgor, com aquela fascinação, com aquela força de absorção. A luz tinha mais doçura, as fachadas mais beleza, o calçamento não era áspero, e eu ia ver o morto. Tomamos o bonde no Largo de São Francisco, o veículo ia cheio. Viajei comprimido, com volúpia, sofrendo aquele contato humano, dando-me bem com absorver a maior porção do calor vital do meu semelhante próximo. Não estava só no mundo e toda aquela gente tinha que morrer como eu. O trem também estava cheio. Na fila ao lado, em vis-a-vis, sentaram-se 4 sujeitos. Havia entre eles um gordo senhor com uma calva de sábio e uma barriga comercial e financeira. Era o mais tagarela. Não se cansava de falar, de criticar, de maldizer a polícia, o governo, os gastos deste, a avaliação dos deputados, dos funcionários públicos e a desonestidade dos juízes. Quando o trem se pôs em movimento, ele, dirigindo-se ao companheiro de defronte, pediu-me: "Dá-me a tua notícia." O outro respondeu, certo de que fazia espírito: "Queres dar-me R$ 200 por ela?" O vizinho ao lado do sábio, comendador por aí, tirou mesmo o jornal do bolso e passou-lhe. "Obrigado", agradeceu de barriga de comendador e calva de sábio. "Não preciso mais da tua", continuou ele para o tal dos R$ 200. "De outra vez, quando viajar contigo, hei de ter a precaução de trazer sempre dinheiro trocado. Não me fio em gazeteiros." E sem que ninguém esperasse, sem que houvesse o mínimo motivo, todos os 4 romperam numa gostosa gargalhada. Gente fácil de rir-se, pensei eu. Afinal, o riso broto de acordo com a inteligência de cada um. O subérbio já estava em movimento. Deixei de observar os 4 curiosos personagens, virei o rosto pela portinhola, pus-me a ver a paisagem, os morros altos e azulados, os verde claro das campinas, o verde escuro das encostas, as fagulhas de luz, as rastilhas de alegria no ar, as palmeiras melancólicas. Um dia viria que tudo isso havia de fugir dos meus olhos, porque não sou assim como aquele barrigudo senhor, inconscientemente animalesco, que não pensa nos fins, nas restrições e nas limitações. Longe de mim confortar a educação que recebi, só me exacerba, só fabrica desejos que me fazem desgraçado, dando-me ódios e talvez despeitos. Por que me deram? Para eu ficar na vida sem amor? Sem parentes e porventura sem amigos? Ah, se eu pudesse apagá-la do cérebro, varreria uma por uma as noções, as teorias, as sentenças, as leis que me fizeram absorver, e ficaria sem a tentação danada da analogia, sem o veneno da análise. Então, encher-me-ia de respeito por tudo e por todos, só sabendo que devia viver de qualquer modo. Mas era impossível.
Impossível. Era tarde e os culpados do que eu sofria não eram a minha educação nem a minha instrução. Era eu mesmo. Era o meu gênio, era o meu orgulho aliado ao estúpido medo. Arrependi-me da maldição e reconciliei-me comigo mesmo. Havia de curar-me. Gonzaga de Sá não me falava, mas eu sentia que era metade daqueles pensamentos eram dele. A nossa amizade era tão perfeita que dispensava palavras. Entre nós havia aquele aperfeiçoamento de comunicação que Wells tanto encomia nos marcianos. Mal emitia um pensamento, um dos nossos cérebros, ia ele logo ao outro, sem intermediário algum por via telepática. Depois da estação do Rocha, quando aquela obtusa vizinhança desembarcou e se veio sentar no banco ao lado de um jovem par de namorados, os vizinhos em frente se puseram a conversar. A princípio não vi bem o que diziam, mas por fim entendi que discutiam a grande tese das raças. Dizia um com um grande anel simbólico no indicador. Tem a capacidade mental, intelectual limitada. A ciência já mostrou isso.